é tão reprovável como que tem por causa o desespero, o suicídio daquele que procura escapar da vergonha de uma ação má. O suicídio não apaga a falta, ao contrário, haverá duas em lugar de uma. Quando se teve a coragem de fazer o mal, é preciso ter a de suportar suas consequências. Deus julga e, segundo a causa, pode algumas vezes diminuir seus rigores. Algum questionamento? Olha a pergunta: o suicídio que tem por objeto escapar à vergonha de uma ação má é tão repreensível como o que é causado pelo desespero? O pessoal que chegou, a gente está discutindo o Evangelho segundo o Espiritismo. O Marcos estava explicando, capítulo 1, penas e gozos terrestres. E nessa pergunta sobre o suicídio, né, ele vai trazer um capítulo inteiro sobre o suicídio. O pessoal que não acompanha, mas esse livro salvou milhares de pessoas quando ele foi publicado. Muita gente, e até no filme do Kardec, não sei se chegaram a assistir, que o pessoal se jogava da ponte, mas muita gente cometia o suicídio. É importante lembrar que o mal do século, lá na Europa, uma das coisas era a tuberculose, a outra coisa era o suicídio. E havia suicídio por várias questões, era muito comum. E tinha um livro, que era o livro da moda. O pessoal que diz que uma coisa que é boa, ela pode ser boa e pode ser má. Tudo que é dentro da matéria tem polaridades, né? Você pode pegar uma enxada que é para arar e para cultivar, segurar essa enxada, tacar na cabeça de uma pessoa e matar. Quer dizer, a depender do que nós pensamos, nós podemos fazer de um instrumento o que a gente quiser. E aí, em 1836, lá na Alemanha, um cara chamado Goethe, né, ou Goethe, ele publica um livro chamado Sofrimento do Jovem Werther. Era exatamente que havia casamentos arranjados, principalmente pessoas ricas casavam com pessoas ricas, para não dividir o patrimônio, a família, os patrícios, né, a pessoa que era de uma linhagem nobre, ele discutia essa questão de sangue nobre. Então não podia casar com outro, então acontecia principalmente muitas paixões, muitos interesses de pessoas que não estavam dentro da linhagem. Isso dava um desânimo, porque não tinham o que fazer, né? Não tinham o que fazer. Estamos nem chegando na realidade brasileira, no início colonial, que era negros e brancos. Não, ou você era nobre, ou então você não se misturava com outro que não fosse nobre. E se você fosse pobre, não se misturava com outro que fosse pobre. Ainda tinha convenções, que é o caso do livro do Werther, muito importantes, porque o rapaz chega numa cidade do campo, e aí ele se apaixona por uma moça. E essa moça, ele era nobre e ela também era nobre, essa questão que eles tinham de sangue. Mas ela era prometida para casar, e era uma tradição, se era prometida para casar, tinha que casar. Tem até uma novela aí ainda hoje, contemporânea, que exatamente a moça foi prometida para casar e foi fugir, né? Isso a novela parece que está passando. Então, o que é que ele resolve ao final? Eles não poderiam ficar juntos, porque não iam abrir mão, e o resultado final é que ele pega uma pistola, bota no coração e se mata. E aí, isso aí virou uma febre na Europa e depois no mundo, né? Quer dizer, estou falando de 1836, já o livro. Quantas coisas não aconteceram? Estou contando só de um tipo de tradição. E aí virou o mal do século. Era muito comum o pessoal cometer suicídio. E às vezes a própria tuberculose, lá, um país muito frio, a gente entender aqui, a gente chega num dia que a gente está com frio aqui, a gente tem, sei lá, 20 graus, né? Acima de zero.
Tem canto na Europa que você tem 40 graus abaixo de zero no inverno. O inverno é muito fechado, muito triste, muito escuro, muito parado mesmo, né? As pessoas não costumam sair porque é frio demais. E aí você dentro de casa, num ambiente úmido, aí pegou uma gripe, uma coisa, e se você está triste, não se alimenta, não se cuida. Então muitas vezes a pessoa que estava com uma desilusão dessa social e os parâmetros eram muito rígidos, ela entrava em depressão e se entregava à doença. E aí é outra forma que os espíritos dizem que é suicídio, né? Por quê? Porque tinha como se cuidar e não se cuidou. Pelo contrário, estava querendo mesmo morrer, não se matou pegando a arma e se matando, mas foi se entregando à doença para ver se morria logo. E aí a pergunta, o suicídio, também é um tema muito forte. O suicídio que tem por objeto escapar à vergonha de uma ação má é tão repreensível como o que é causado pelo desespero? Aí ele vai dizer 2 vezes mais. Porque se você cometeu uma ação má, era para você reconhecer, compreender o que você fez e tentar reparar. Aí você comete uma falta, não repara, agrava. E quando Deus dá a vida a uma pessoa, nós não podemos tirar, nós temos que aceitar todos os intempéries da vida. Quando vier o vento, se deliciar com o vento. Quando vier o calor do sol, sentir um pouco o calor do sol. Porque tudo passa, depois volta a bondade, depois vem a dificuldade. Porque geralmente na bondade, a gente colhe os louros, né? Por qualquer pequeno ato bom que a gente tenha feito. Porque para Deus nada passa em branco. E nos momentos de dificuldade, são os momentos em que nós nos fortalecemos. São os momentos em que, se nós soubermos e não nos desesperarmos e não sofrermos, é dentro da dor que a gente vai construir uma solidez para saber viver o prazer do momento que vai surgir quando essa dor passar. Mas se eu cometo o suicídio, o segundo crime, depois desse primeiro, por ter cometido um ato negativo, ao invés de reparar, eu fugi, eu estou querendo ser Deus e estou querendo vencer a lei da vida. E por que esse livro salvou tanta gente? Porque a pessoa achava que se matando ela morria. Só que aquela avalanche de pensamentos, né? Aquele ruído na cabeça, aquela angústia, aquela dor, ela não parava. Pelo contrário, como o espírito é imortal, ela permanecia. E pior, às vezes entra no vale dos suicidas. Aí é um momento de dor profunda, ou seja, como é que eu tenho que fazer quando eu passo por um problema? Se eu não sei o que fazer, os espíritos dizem ao menos o que eu não devo fazer. E o que é que eu não devo fazer? Fugir. Eu devo entrar dentro dos meus problemas. Não ficar remoendo, sofrendo com eles. Eu tenho que sentir o que eles têm para me dar. E eu vou perceber que eu não morro. Que depois da dor vem a compreensão. Mas eu tenho que saber passar pelo calor do problema para que eu entenda. Aí com o tempo eu vou sabendo enfrentar o que vier. Daí aquela prece, né? Deus, levanto e entrego nas tuas mãos a minha vida. Entrego tua vida e tua vontade, minha vida e minha vontade nas tuas mãos, por exemplo. Né? Então a grande dificuldade que leva ao suicídio é essa. Muitas vezes a pessoa comete suicídio ou diz que vai cometer, ou fica tentando, às vezes é uma forma, é um padrão de controle para causar pena no outro. Por isso que muita gente deixou de se matar, porque se compreendia, se amava. Outra, não tinha como fugir do problema, porque morto, a pessoa, uma mulher que vai se matar, um cara que vai se matar porque a outra tem outro. O que ele faz? Ela vai ficar com o outro. Pronto. E ela vai resolver o problema? Se o espírito continua vivo? Então o espiritismo, ele nos leva à compreensão de que nós não podemos fugir, Nós temos que saber e ter a maturidade para enfrentar as nossas dificuldades. Só tem como enfrentar dificuldade com compreensão, e só tem como compreender se entrar dentro.
Entrar dentro não é ficar triste, não, é entrar com o ânimo de resolver. E aí muita gente escreveu para o Kardec agradecendo, que ia se matar e deixou de se matar porque leu o Livro dos Espíritos, ou leu esse trecho, que a pessoa lia o trecho sobre suicídio, e tinha compreensão plena de que não ia morrer e que o suicídio não ia causar problema. E às vezes chegaram à concepção de que, na verdade, até essa coisa de estar dizendo que ia se matar, de ficar triste, era uma forma de querer chamar a atenção desse outro, querendo dizer que isso era amor, quando a gente já sabe que quem ama, liberta. A gente compreende isso. Quando o filho quer partir, não é isso? O que é que o pai e a mãe podem dizer? Vai, seja feliz, vou ficar orando por você aqui. E na hora que ele quiser voltar, volte. Vai ficar uma dor? Vai. É obrigado a gerar sofrimento? Não. É a dor da partida, mas tem a compreensão que é o melhor. Vá. Então a gente fica com essas duas perspectivas, né? Quantas pessoas não dizem que vão cometer o suicídio, começam a entrar nesse pensamento para causar um impacto no outro, que é um padrão de controle. Isso não tem nada a ver com amor. Isso não tem nada a ver com amor. Não é porque nós estamos dizendo isso. Basta pensar e compreender qual é a lógica. Não, eu mato ela, mato ele, me mato e o espírito continua. Ou seja, o problema continua. Resolva. Continue mais agravado, porque você entra num vale completamente com a mente distorcida. Porque nós temos livre-arbítrio. Para suicídio, o livre-arbítrio é 100%. Porque a maior parte do nosso livre-arbítrio é pequeno demais. Por exemplo, você encontrar alguém e se envolver. Você vai encontrar N pessoas que você se encontra e não se envolve. E tem alguém que você se envolve e não necessariamente é a pessoa que você vai ter o melhor relacionamento do mundo. Aí você tem livre-arbítrio em escolher, deixar, ficar, não é isso? Vai ter dificuldade. Mas essa coisa do encontrar e se dar, já não está no nosso governo, tá? Não está. Agora dizer assim, eu vou tirar a minha vida, é 100% meu. Não tem suicídio induzido. Salvo, que aí vem uma pergunta lá na frente, vocês até já passaram. Quando, por exemplo, é para salvar alguém e tal, uma situação em que você não quer se matar, você quer viver, e aí acaba tentando salvar o outro, e aí entrega a sua vida. Aí eles acham que é louvável. Por quê? Porque você tem que lutar sempre para manter a vida. Mas ser induzido por um problema, você escolhe ficar vivo ou não, entre aspas. Como assim entre aspas? Porque a maior parte dos suicídios não consegue se concretizar. Às vezes a pessoa fica em coma, às vezes ela fica aleijada, porque o Criador achou que não era o momento, porque ele achou que ainda havia provações para serem passadas ainda na matéria, o que não vai eludir, se ele não aprender, a chegar no plano espiritual e ainda ir para o vale dos suicidas, porque o espírito não morre, não tem jeito. Ou a gente resolve os problemas, ou a gente resolve os problemas. Espiritismo é isso, não procura culpa. Ele faz um contraste conosco para que nós nos compreendamos e procuremos a responsabilidade. É responsabilidade, né, que vem compreensão, responsabilidade e transformação, é automático. Mas não tem como fugir. Então, nesse ponto, né, tá vendo? Se você colocar esse caso, fica bem claro, ó. O suicídio que tem por objetivo escapar à vergonha de uma ação mal, a pessoa chega lá, mata um e se mata. É tão repreensível como o que é causado pelo desespero. Aí ele diz, um suicídio não apaga a falta. Ao contrário, haverá duas faltas em lugar de uma.
uma vida encarnada dentro de uma programação é algo muito precioso, principalmente para nós, não é nem para Deus não, Ele é o Criador. Agora, para nós, para o nosso aprendizado, é muito. Quando nós começamos a estudar sobre o Espiritismo, já vi pessoas dizendo assim: eu não vou mais para o centro não, vou mais ler essas coisas de Espiritismo não. Por quê? Porque essas coisas mexem muito comigo, e elas me fazem ter uma compreensão que parece me obrigar a mudar, e eu não queria mudar. Só que a verdade, como diz o Krishnamurti, ela é um veneno. Depois que você está em fuga constante, que você recebe a verdade, você não come do mesmo jeito, você não dorme do mesmo jeito, fica indo e voltando igual a vaca, ela come, depois a comida volta para a boca para mastigar de novo. Então, não tem, tocou a verdade, meu amigo, ou você se liberta, ou você fica numa fuga até você se destruir fisicamente, mas espiritualmente a luta continua. Não para e está pensando: eu não quero mudar, eu acho bom do jeito que eu sou, e o Espiritismo eu gosto, compreendo, mas me impõe mudanças, eu não quero. Eu já vi várias pessoas pensando assim. Muita gente que não diz, às vezes também se bloqueia, não, mas eu posso levar duas coisas, fazer o que eu quiser, só que vai indo e voltando, e a gente vai mudando, é como um veneno, ou como, para quem não quer, e quando a gente entra no eixo, é como um remédio, reparador, como um elixir, como uma fórmula de força, nós nos fortalecemos com isso, Então, só esse tipo de reflexão, cometer o suicídio não quer dizer que vai morrer, com certeza aumentará o seu problema, com certeza aumenta. Já pensou? Aconteceu aqui um caso em Fortaleza, parece que tinha um senhor, uma criança que tinha problemas e a esposa, pelo que estava apurando no crime, nas notícias, ela parece que tinha um envolvimento com outra pessoa e tinha administrado veneno para a criança e para o marido, e ela tomou alguma coisa. Aí disse que ele queria matar ela e matar o menino e se matar, e depois descobriram que na verdade ela que queria matá-los. Aí aumenta o problema na matéria e aumenta no espírito, porque esse espírito, esses dois que tiveram esse momento de aprendizado tirado, muitas vezes não vão compreender, não vão perdoar, aí vão se tornar muito problemáticos, e às vezes vão trabalhar obsidiando esse outro, querendo um resultado para que eles vejam, e esse outro, não tendo paz, e não conseguindo o que queria, que a vida se destrói, vai criar mais problema. Ou seja, cada passo errado que a gente dá na vida, deixa um espaço para a gente fechar a porta que a gente abriu. De novo, o problema é assim, ou resolve, ou resolve, não tem outro. Mas Renato, é uma coisa que me dói muito, eu não tenho uma solução agora eu não posso. Aí a oração da serenidade: concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Mas quando eu digo isso, eu já estou orando, porque eu entrego, confio, aceito e agradeço os desígnios do poder superior, eu entrego. Aí eu peço coragem para modificar as coisas que eu posso, e peço, Senhor, sabedoria para saber a diferença entre o que eu não posso e o que eu posso, porque escravo é aquele que fica querendo mudar o que ele não pode, e o que ele pode ele não quer mudar. Esse é um escravo. Então, discernir e agir no que pode, confiar, entender que tem um poder superior e confiar que esse poder superior vai tomar de conta do que eu não posso responder, mas eu dizer para o meu poder superior e para mim mesmo
que eu quero entender, que eu quero compreender e que eu quero libertar e me libertar. Só que, novamente, para solucionar qualquer problema que tem desvio de caráter, desvio moral, aquele problema é só a ponta do iceberg, meu irmão. Quando você começar a levar a sério, você vai ver que vai ter que modificar vários vícios de caráter. Aquele vício de caráter que é o predileto, diz assim, mas isso aqui eu gosto tanto. E aí a humildade, que a gente falou dos 12 passos, porque o 6º passo ele diz que reconhece, pede ao poder, entrega ao poder superior, reconhece esses vícios de caráter. Aí no 7º, ele pede que ele remova. E aí é que vem as questões, porque quando você está num problema, geralmente esse problema já se repete na sua vida, só muda as caras, só muda o trabalho, só muda a pessoa, mas você passa pela mesma coisa, porque aquilo era a ponta do iceberg, era o contraste, para levantar para você o tanto de coisas que você tem que se enxergar para se assumir a responsabilidade e se transformar. Mas na hora que vem o problema, vem de novo o bom e velho ego que quer controlar os outros, que quer passar uma vida de autopiedade, de coitadinho, para o outro ter pena, para vir para cá, que a minha prova de amor é morrer. Sua prova de amor é amadurecer. Sua prova de amor era libertar, porque quem ama liberta. Não querer controlar, não querer prender. E não dá para fazer isso sem se compreender, e não dá para se compreender sem assumir a responsabilidade, e não tem como assumir a responsabilidade sem se transformar. É muito forte. Eu vi depoimentos que eu falei semana passada de pessoas que tinham problema de dependência de amor e sexo, problema com procrastinação, problema com codependência, com neurose, e que tinha problema com álcool, mas o álcool era o gosto, como é que chama? Era o problema que ele gostava, que achava que era normal, que ele podia controlar, e não percebia que era pelo álcool que alguém chamava para ir para um canto e ele não sabia dizer não, e nesse não dizer não, amanhã ia estudar, não estudava. Era que na dependência de amor e sexo, nesse dizer não, ele acabava assim, ele ou ela acabava se envolvendo com outro e com outro, aí ficava com vidinha compartimentada, achando bom ter aquela coisinha escondida, entendeu? Aquele é escondido, ali é meu amigo quando era um caso, ali é meu amigo quando era um caso, ali era um amigo quando era um caso, e que tudo desencadeava desde o primeiro, da primeira incompreensão que levava ele a não dizer não. Aí quando ele perceber que ele tinha tudo isso, que para vencer ele vinha ter que derrubar até o álcool, e ele dizia assim, poxa, mas beber é o meu momento de descontração, é o meu lazer dos pobres, olha, porque tem em todo canto, é barato. Aí dizer, como é que eu vou deixar de beber? É muito difícil, se a pessoa não quer, e é muito fácil quando a pessoa quer, porque na hora que ela diz assim, eu quero, aí é o livre-arbítrio. Ela sozinha não vai conseguir não, mas quando ela diz eu quero, Deus manda, ajuda. Isso que é interessante o 6º passo que a gente falou semana passada. Reconhecer e depois querer tirar. Deus manda ajuda. Mas enquanto a gente fica querendo esconder, compartimentar, esconder as coisas de Deus, esconder as coisas de si próprio. Hoje o tanto de mulheres, jovens, garotos, idosos, toda idade, o alcoolismo é muito democrático. A neurose, né, problema com emoção é muito democrático. A fuga não tem idade. Aí a pessoa olha para um negócio desse e acha que é besteira. A pessoa vai e tinha que estudar 4, 5 horas por dia, quando chega, aí vê alguém de noite, dá uma tristezinha, aí bota na aula e embora, aí emenda a noite, no outro dia não consegue estudar, aí no outro dia do mesmo jeito, no outro dia do mesmo jeito, aí quando vai trabalhar, falta na segunda, não é isso não que acontece? Não consegue na terça, não chega no horário, não está bem, aí começa, mas não quer entender. Não, mas começou com uma carênciazinha, sim, mas ela era a ponta do iceberg, tinha que derrubar o resto. Aí quando a vida trava, porque eu estou com depressão, porque eu vou me matar, vai resolver o quê?
Você vai continuar sendo aquela pessoa codependente, carente, que está querendo preencher dentro com algo que está fora e não preenche. Você vai ter que resolver esse problema. Como é que eu começo? Identificando que tenho esse problema. Porque tudo que eu escondo, cresce. Quem aqui não conhece pessoas que vivem curtindo, super simpático, bebendo, aquele cara mais legal do mundo é festa? Quando você vê quem conhece de perto, porque todo mundo de longe é normal, de perto todo mundo é meio louco. E descobre que esse cara vive tristeza. Só vai saber todo mundo quando a pessoa entra numa depressão profunda, mas quem convive com aquela pessoa sabe que não é fácil. De longe é bonito demais. De perto, aquela danadona, aquele danadão que era só curtindo, achando graça, bebendo, batendo palma, ficando, cruzando, sei lá o que faz. Mas na hora que chega perto, está lá, tem o que estudar e não estuda, tem o que trabalhar e não consegue ficar num trabalho, tem um relacionamento e não consegue manter nenhum. Não consegue. Mas não quer assumir. Não, é melhor dizer, vou entrar em depressão, vou para o psiquiatra, tomar um remédio e depois vou me matar. Tá bom. A vida não cessa, quero só te dizer, vai continuar o teu sofrimento. Entende? Isso aqui é para quem? Para mim. Para cada pessoa que queira pegar. Mas para quem não quer pegar, isso não vale nada, é incompreensível. Para quem quer ficar agarrado com esse defeito de caráter, é mais fácil querer ficar com joguinhos. Mergulhe no problema que ele não é o que você pensava. Mergulhe no problema que no final você vai ver o quê? Que bom. Mas fuja do problema é dizer, vou me matar. Agora não como mais. Agora não vou mais me cuidar. Ajuste o jardim, que as flores surgirão e as borboletas virão. Não vou matar meu jardim, ó. Carente, querendo que tenha visita e vai se matar. Como é isso? Se não é um padrão de controle que vem do egoísmo. Não, isso é amor. Amor? Bom pensar. Ok? Esse tema é uma coisa muito forte sobre o suicídio. E Renato, na sua exploração aí, ele respondeu aqui já várias perguntas que iriam aparecer, né? Mas vamos ter que fazer o Evangelho agora, e vamos fazer a prece para o Evangelho, mas o Sérgio, muito bem, dará continuidade ao assunto que é muito importante para todos nós. Só esse trechinho que ele está falando das perguntas, só as perguntas, ó, 949, o suicídio é excusável, perdoável, quando tem por objetivo impedir a vergonha de recair sobre os filhos ou a família? A outra, que pensar daquele que tira a própria vida na esperança de alcançar mais cedo uma vida melhor? De novo, é como uma vela, gente. A velinha você apaga, no dia que você acender, ela não vai voltar nova não. Vai voltar de onde você apagou e vai queimar com mais intensidade, que já está perto do fim. Eu vou me matar hoje que a minha vida é ruim, que na próxima eu venho zerada e vou sair rico. Sai nada. Agora, se resolva hoje, que é arriscado amanhã você prosperar. Ninguém aqui está falando de prosperidade, mas é natural. Prosperidade que eu digo não é uma pregação de prosperidade, mas é natural. Eu tenho uma programação de problemas que eu venho para a encarnação para resolver, e logicamente que se eu resolver, eu vou deixando de passar por provas, por expiações. Aí a vida tende a parecer mais amena. Aí é uma decisão, com um certo tempo de maturidade espiritual, que uma pessoa toma e diz: olha, agora eu quero crescer, pai.
Eu quero mudar. Pai, eu entrego todos os meus defeitos de caráter ao Senhor. Pai, eu quero que o Senhor retire todos eles, todos. Eu vou compreender e escolho por tirar. Ver, compreender e tirar. Eu não quero mais. Aí você vê uma vida de prosperidade. Muita paz. Assim seja. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz.